A linguagem para a gente interagir com o Cassandra é o CQL. É uma linguagem bem parecida ao SQL, onde a gente tem ali os comandos de definição de dados, como os create table, create index, e também select, insert, update, delete. Então, os comandos são basicamente os mesmos. Ok, então vamos criar uma tabela dentro do Cassandra. Para a gente mostrar uns exemplos aqui para vocês, eu vou usar o Astra, que é um serviço da DataStax, é um Cassandra gerenciado, em que você basicamente precisa só criar o banco de dados e sair usando. Então, se você quiser acompanhar, é só criar uma conta em astradatastax.com e aí você pode já começar a entender e experimentar o Cassandra. Então, eu vou fazer login na minha conta. Você pode se cadastrar aqui. Legal, então o que a gente vai fazer aqui? Primeira coisa, eu vou criar um banco. Eu vou clicar aqui em Databases, Create Database. Eu vou escolher qual que é o meu nome. E o meu key space. Eu vou criar uma tabela de banking. E aí eu posso escolher em qual nuvem ou qual região eu posso usar. Então eu vou escolher essa primeira aqui, Google, na South Carolina. E vou criar o banco de dados. Legal, ele vai começar a criar o meu banco de dados, enquanto isso ele já gera algumas credenciais aqui que são importantes pra gente. Então é bom a gente já fazer o download desse token e ele está criando aqui, daqui a pouco a gente já continua. Ok, passaram-se aqui 2 minutinhos e o banco está pronto para a gente começar a utilizar. Então vou ir aqui para Create Database, aqui eu tenho as informações básicas do meu banco, qual é a região que eu estou usando e o key space que eu criei. Para a gente ver melhor esses dados aqui, eu vou usar, para a gente começar a interagir, eu vou usar o CQL Console, que já está aqui dentro. E a gente já vai criar uma tabela aqui. Dentro do CQL Console, a gente já consegue começar a interagir ali com o banco, e a gente vai usar isso aqui para criar a nossa primeira tabela. Então vamos lá, esse primeiro script. Então eu vou criar uma tabela que tem as transações para um banco, para uma conta bancária. E dentro dessa tabela eu tenho aqui algumas colunas, então o Bank ID, o ID da minha conta, o UID da transação, uma descrição, o valor e a data, o timestamp que isso aconteceu. E aí eu tenho aqui a parte da primary key da minha tabela. E essa é a parte mais importante quando a gente está definindo uma tabela. Então essas primeiras colunas, as 2 primeiras colunas, o ID do banco e o ID da conta, eles estão dentro de parênteses porque eles são a chave de partição. Então o primeiro argumento ali da chave primária é o que vai determinar a chave de partição. E se eu precisar de mais do que uma coluna, eu coloco elas entre parênteses. Por isso que tem esses parênteses a mais. Então aqui está dizendo que eu vou ter uma partição para cada banco e conta. Então imagine que a minha conta vai ter o seu arquivo separado de todas as outras. Depois disso, a coluna seguinte é o ID da transação, então é o ID único para garantir a unicidade do registro, e aí eu vou dizer que eu quero armazenar ele de maneira decrescente. Então a Transaction ID é a minha chave de clusterização, minha coluna de clusterização, e eu vou armazená-la de maneira decrescente. O que faz com que quando eu fizer um select asterisco limit 5, por exemplo, eu vou receber as 5 mais recentes e não as primeiras 5. Então a chave de clusterização determina a ordem que os registros são recuperados ali para quando a gente tem alguma query. Então vamos criar essa tabela. E aí eu vou fazer um select asterisco from transactions. Legal. Então quando eu faço o select aqui, ele já vai me mostrar ali em vermelho quais são as colunas de partição, em azul as colunas de clusterização e as demais colunas nessa outra cor. Agora que a gente tem essa tabela criada, vamos fazer a inserção de um registro. Então eu tenho aqui um comando. Para todo insert eu preciso especificar a chave primária da tabela. Eu não posso fazer o select por uma coluna qualquer ou sem considerar toda a chave primária da tabela. Então aqui eu tenho que especificar o ID do banco, o ID da conta e o ID da transação para poder fazer essa inserção de dados. Então, repetindo o mesmo select, os dados estão lá agora. Updates e inserts no Cassandra são basicamente a mesma coisa. A ideia é que a gente evite toda e qualquer leitura na hora de fazer a gravação dos dados para que a gravação seja muito mais performática. Então, a ideia é que mesmo os updates, eles apenas escrevem dentro do banco de dados sem precisar ler o conteúdo que está lá. Então, nesse momento, eu tenho um registro dentro dessa tabela. Eu vou então criar um update para inserir um segundo registro. Então, apesar desse registro não existir dentro da minha tabela,
O que vai acontecer é que agora esse registro ele foi criado dentro da tabela. De novo, a ideia é que a escrita seja muito rápida, então mesmo as alterações, elas precisam considerar toda a chave primária da tabela e elas precisam sempre escrever e só adicionar dados à tabela. Depois tem um processo de compactação que descarta as versões anteriores, mas o mais importante é quando chega uma instrução de inserção ou de alteração, basicamente o que é feito é a gente escreve no final daquele arquivo, digamos, e depois esse arquivo é comprimido, compactado. A gente já viu como gravar dados, mas como a gente recupera os dados? Basicamente a gente vai usar os mesmos selects que a gente usa nos bancos relacionais. A primeira diferença é que o Cassandra não tem joins. Lembre-se, é um banco distribuído que pretende ter muitos dados. Fazer joins nessas condições é uma operação muito custosa e quando a gente fala de NoSQL, a ideia é deixar os dados prontos para serem consumidos pelas aplicações. Por isso, a ideia é que a gente grave os dados no formato que eles vão ser consumidos, mesmo que isso às vezes implique em a gente duplicar os dados armazenados. Isso é normal dentro do Cassandra, a gente muitas vezes duplica o armazenamento, duplica os dados para modelos diferentes, porque de fato, hoje storage é muito mais barato do que processamento, então a gente já deixa os dados armazenados do jeito que eles vão ser consumidos, reduzindo o processamento na hora da leitura e com isso tendo mais performance dentro da aplicação. A cláusula where do select, ela é outro ponto de atenção que a gente tem que ter na hora de modelar. Então, sempre que a gente está fazendo uma query, a gente precisa especificar no where a chave de partição inteira. Ou seja, se naquela tabela de transação eu defini que eu tenho duas colunas como chave de partição, essas duas colunas sempre tem que estar no where. E sempre com um operador de igualdade, ou seja, eu não posso usar um maior, menor, sempre tem que ser uma igualdade. Além delas, eu posso usar as colunas de clusterização, mas aqui é importante respeitar a sequência e a ordem que elas foram colocadas dentro da chave primária. Então, se eu coloquei duas colunas como as colunas de clusterização, no where elas precisam estar na mesma ordem. E aí eu posso até usar em alguns casos operadores que não são de igualdade, como maior, menor ou intervalos, mas eu não posso envolver nenhuma outra coluna de dados das tabelas. Então o select ele é bem mais restrito do que em um banco relacional. Mas lembrando, isso é porque a gente quer ter mais performance na hora de leitura. Então a gente tem que obedecer essas questões, essas restrições na hora da modelagem. Então vamos ver aqui alguns exemplos de queries. Então essa primeira query aqui, né, lembrando, minha tabela ela tem o ID do banco, o ID da conta e o ID de transação como chave primária. Então legal, essa query funciona sem problema nenhum, porque eu especifiquei toda a minha chave de partição e especifiquei até uma coluna de clusterização também. Se eu quiser rodar a mesma query sem especificar essa chave essa coluna de clusterização, tudo bem, isso também funciona, porque o que é obrigatório é a chave de partição, lembra, né? Eu tenho milhões de dados, milhões de registros e eu quero saber exatamente uma porção daqueles dados, então com a chave de partição isso já é possível e aí eu já consigo fazer essa query sem nenhum problema. Por outro lado, se eu quiser fazer uma query com uma coluna que não está na chave primária, isso não vai funcionar. Por exemplo, nessa query aqui eu especifiquei um timestamp. Essa coluna não é uma coluna indexada, então o que a gente vai ter aqui é um erro. A gente não pode executar essa query porque essa coluna não é uma coluna que faz parte da chave de partição nem da chave primária. O mesmo vale para essa outra query. Aqui eu especifiquei uma parte da chave de partição, mas eu especifiquei uma coluna de valor que não faz parte. Então essa query aqui também não vai funcionar. Sempre que eu for fazer queries eu preciso considerar as colunas de partição e de clusterização. Há algumas alternativas a esses casos. Dentro do Cassandra a gente tem os índices secundários ou o Stored Attached Index, que é uma maneira mais moderna de indexar os dados, ou ainda uma cláusula Allow Filtering. Essa cláusula permite que a gente faça queries usando qualquer coluna, mas elas têm que ser usadas com muito cuidado. Se eu tiver uma aplicação que usa o Allow Filtering por padrão, é um problema de modelagem, isso precisa ser corrigido. É importante que a gente sempre entenda as queries que vão ser feitas, para aí a gente definir as tabelas. É normal a gente ter os dados duplicados dentro do banco de dados, quando a gente está falando do Cassandra, porque o mais importante são as queries terem a performance que elas precisam. Então a gente modela pensando nas queries. Primeira coisa que a gente faz quando a gente está modelando é identificar as queries e aí sim a gente vai para o modelo físico de dados. Então gaste um tempo ali pensando nas queries e isso vai fazer toda a diferença dentro do seu projeto.